estudarmos o texto sagrado. E hoje nós vamos falar sobre esse livro. É verdade o que contém neste livro? Realmente, o que professam os mormons em dizer que este livro aqui, o livro de Mormons, ele dá suporte à Bíblia Sagrada, como está escrito no seu site. No site dos Mormons está escrito assim. Eu abri o site de Mormons ontem e fui dar uma examinada e estava lá dizendo assim: a Bíblia, assim como o livro de Mormon, ensina sobre Jesus e nos ajuda a responder a algumas das perguntas mais difíceis da vida. Junto à Bíblia, o livro de Mormons nos dá uma maior compreensão do Salvador e do seu amor. Mas será que isso é verdade? Para que nós possamos tirar a dúvida, nós temos que colocar o livro de Mormons de frente com a palavra. Certo? E é isso que nós vamos fazer agora, nesse momento. Então, eu abri a Bíblia aqui, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, e o versículo 18. Mas antes de eu ler esse trecho da palavra de Deus, eu quero afirmar algo que eles também afirmam. Por que a igreja dos Mormons existiu? Segundo eles, os Mormons falam que logo após a morte dos 12 apóstolos, a igreja de Jesus, aquela igreja, deixou de existir por muitos anos. E somente no ano de 1830 é que começou novamente a propagar o outro evangelho de Jesus Cristo através de Joseph Smith, quando na sua casa, em oração, ele recebeu a vinda do próprio Deus, com Jesus Cristo, e teve ali de receber uma nova profecia, que seria o livro dos Mormons. Ali em pedras brilhosas como ouro, eles receberam. Isso está escrito no livro Pérolas de Grande Valor, no livro História, no capítulo 1 e o versículo 30 ao 35. Eles falam sobre isso. Estou aqui com o site aberto, certo? Mas será se realmente a igreja de Jesus, ali depois da morte dos discípulos, dos 12 apóstolos, eles deixaram realmente de existir? Será que os mormons estão falando a verdade sobre esse texto bíblico? Vamos colocar esse argumento dos mormons de frente com a palavra. Mateus capítulo 16 e o versículo 18 está falando claramente assim: pois também eu te digo, dizendo a Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sendo assim, se caso os mormons estiver certo, se José Smith estiver certo, Jesus estaria mentindo? Jesus agora não era verdadeiro? Se Jesus estaria mentindo, porque ele garante aqui na palavra que a igreja não deixaria de existir, que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Ou seja, o poder do inimigo, do tentador, vamos usar Satanás, Lúcifer, sei lá o nome que você quer dar ao tentador, que prevalecesse, lutasse contra a igreja não iria se acabar, mas queria vencer a força do mal. Entendeu? Então, eu fico com Jesus. Eu não fico com Joseph Smith, como os mormons afirmam e querem colocar outro testamento, de Jesus Cristo. Então, está aí a primeira erro dos mormons. Eu colocando esse livro aqui, diante com a palavra. Eu não estou aqui para lutar contra a igreja de ninguém, para defamar a igreja de ninguém. Aqui são assuntos teológicos. A nossa luta aqui, nós como os apologetas, vamos brigar, possamos dizer assim, em campos teológicos. E isso aqui, só esse argumento já caiu por terra, porque eu acredito que Jesus
estaria falando pura verdade, porque ele é a verdade, né? Ele disse, eu e o Pai somos um. E o pai da mentira é Satanás. E Jesus é a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Jesus falou abertamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Certo? Então esse livro aqui, nesse argumento, ele já caiu por terra. Já passa-se chamado-se heresia ou falácia, né? Mais um argumento, então, que eu coloquei de frente com a palavra, examinando para ver se realmente esse livro aqui, que os mormons apregou para você nas suas casas, meus amados, está falando a verdade. Vamos para os textos que diz também. Outro também é que eu descobri que mormons é outro. Por que você está falando isso? Existe dois deuses? Não, olha só. O que eu estou falando é que o Deus dos mormons, ele tem pele, carne, osso, entendeu? E um espírito, ele é humano, é como se fosse humano. Ele tem tudo que é de humano. Ele tem pele e tem osso. Tem um corpo físico tangível que pega e tem osso. Se tem osso, ele tem veia, ele tem sangue, ele tem cérebro, ele pode se envelhecer, entendeu? Porque essa carne fica velha, fica fraca, né? Assim como nós somos, como Isaías disse, é como a erva e a flor da erva, né? Cai, murcha, seca e pronto, entendeu? Mas o nosso Deus é diferente. Mas tem como você provar, Dorismar? Sim, tem como. Doutrinas e Convênios, no capítulo 130 e o versículo 22. Eu vou ler esse texto para nós aqui, para gente continuar, certo? Ele vai falar que olha, doutrinas e convênios, certo? No capítulo 130, eu estou aqui com o site aberto dos mormons, porque eu não tenho esse livro. 130, cadê? Aqui, 130. E o versículo 22. Olha só como o Deus deles é totalmente diferente do nosso Deus. Versículo 22. O Pai tem um corpo de carne e osso, tão tangível como o do homem. O Filho também. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de osso, de carne e osso, mas é um personagem de espírito. Se assim não for, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Então, para os mormons, certo? Deus, ele tem um corpo de carne e osso, certo? Assim como o do homem. Veja só. E, segundo a Bíblia, nós colocamos aqui esse texto diante da Bíblia, nós vamos ver em João, no Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo 24. Se não me foge da memória, eu vou ler esse texto aqui para cada um de nós. 4, versículo 24. Que diz assim. Olha só o que o texto diz. Deus, Jesus falando, Deus é espírito. E importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Espera aí. Espírito tem carne e osso? Espírito tem um corpo tangível que você pode pegar, apalpar ele? Não tem. Então, mais uma vez, o livro dos mormons, ele deixou a desejar, e a doutrina dos mormons não tem fundamento bíblico. Não existe fundamento bíblico para essa doutrina. Vamos mais um texto para a nossa meditação. Os mormons também afirmam, no seu livro, eles afirmam também que aquele que lê a Bíblia não passa de um nércio. Aquele que tem uma Bíblia, ele não passa de um nércio. Espera aí, há uma contradição então. Se no livro está falando que quem tem uma Bíblia não passa de nércio, ou seja, de uma pessoa louca, de uma pessoa que não tem juízo, certo? À toa, não tem sentido, não tem sabedoria, entendeu? E por que então no site está falando que o livro do Mormons
assim como a Bíblia, e com a Bíblia, ajuda a desvendar os mistérios do Salvador. Entendeu? Isso que eu estou falando está baseado em Alma, capítulo, ou seja, em Nefim 29 e o versículo 3 e 6 daqui do livro dos Mormons, certo? Eu vou até ler esse versículo aqui para nós, Nefim, capítulo 29 e o versículo 3 e 6. Olha só o que diz aqui o texto sagrado. Estou com ele aqui aberto e vou ler aqui, está até marcado aqui para vocês. Olha só, versículo 3. E por que minhas palavras hão de silvar? Muitos dos gentios clamarão, uma Bíblia, uma Bíblia. Temos uma Bíblia e não podemos haver qualquer outra Bíblia. Versículo 6. Tu, nécio, olha só, já repreendendo. Tu, nécio, que dirás? Uma Bíblia, temos uma Bíblia. E não necessitamos de mais Bíblia. Tereis obtido uma Bíblia se não fosse pelos judeus? Olha só. Então, aqui eles falam de nécio e xinga, né? Desprezam a pessoa que tem uma Bíblia. Então, para eles, você tem que deixar de ler a Bíblia e ler somente o livro de Mormons, Doutrinas e Convênios, e também Pérola de Grande Valor. Né? Pérola de Grande Valor. Porque para eles a Bíblia não é um livro que não serve. Porque segundo eles deixou o cristianismo agora, naquele tempo deixou de existir, agora era outro. Né? Então, mais uma vez, nós vemos aqui que é totalmente ao contrário do que Jesus nos mandou. Né? Vamos para a refutação. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3. Olha só a diferença que a palavra de Deus nos dá para com o que diz aqui no livro dos Mormons, onde fala nós que temos Bíblia, que nós temos, estudamos a palavra, chamam nós de tolos, de nécio, de desprezível. Né? Mas olha só, capítulo 1, versículo 3, diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Certo? Então, o que a gente vê aqui, que na revelação de João, lá na ilha de Patmos, ele foi muito abençoado quando ele diz bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, ele é abençoado, ele será muito abençoado, será feliz. Aquele que lê a profecia deste livro e também que guarda o que nela está escrito. Entendeu? Então aqui fala que é nécio. E João falou, beira da sua morte ali na ilha de Patmos, ele falou que bem-aventurado. Você fica com quem? Você fica com Nefim? Ou você fica com João? Né? O discípulo, possamos assim, amado do Senhor. Você escolhe. Eu fico com a Bíblia e com João. Certo? Com isso aqui não. Então vamos mais um texto para que nós possamos desvendar esse mistério. Será realmente que esse livro, o livro dos Mormons, certo? Será que essa igreja, Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, está realmente pregando a verdade? Será que ela realmente quer conduzir você para a verdade? Olha só, hein? Fica muito a desejar, porque o que nele está escrito são coisas desprezíveis. Não tem, somente heresia, não tem valor algum. Certo? Então vamos lá. Em Alma, capítulo 7 e o versículo 10. Alma é um livro, né? Um personagem que tem nesse livro aqui. Certo? Capítulo 7 e versículo 10. Está falando o quê? Que foi profetizado que Jesus nasceria em Jerusalém. Vamos ler? Alma. Olha só o texto sagrado, o texto aqui, né? Sagrado não, né? Sagrado é a Bíblia. Olha só o que o texto diz aqui, ó. 7 e o versículo 10. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. E eis que nascerá de Maria em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados, sendo ela
uma alma virgem, um vaso precioso escolhido, e uma sombra envolverá, e conceberá pelo poder do Espírito Santo, e dará à luz um filho, sim, o Filho de Deus. Ó, em Jerusalém. Então aqui está dizendo que Jesus ia nascer em Jerusalém. Mas será que Jesus nasceu em Jerusalém? Jesus nasceu aonde? Eu acho que até uma criança, né, de 5 anos vai saber aonde Jesus nasceu. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, né? Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém. Eu não sei nem se preciso ler esse versículo, certo? Que Jesus nasceu em Belém. Mas, para a nossa dúvida, está aí Mateus capítulo 2 e o versículo 1, certo? Também em Lucas capítulo 2, 4 e até o 70. Deixa eu ler Mateus capítulo 2, versículo 1, para que nós possamos realmente colocar esses textos de frente com a palavra. Mateus capítulo 2, versículo 1. Fala sobre o nascimento dos magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Entendeu? Então, Jesus nasceu em Belém. Certo? Vamos lá. Mais um texto que nós vamos colocar de frente com a palavra para realmente desvendar se esse livro aqui realmente ele dá suporte à Bíblia e se realmente é verdade o que nele está escrito. Vamos ver mais um texto. Certo? Em Nefim, em 2 Nef 5, versículo 21, diz que os negros são amaldiçoados por Deus. Veja só. Certo? 2 Nef, capítulo 5, versículo 21. Vamos ler o texto dos Mormons. 2 Nef, capítulo quanto que eu falei? Capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 21. Tá aqui, já achei. E ele fez cair a maldição sobre eles, sim, uma dolorosa maldição por causa de sua iniquidade. Pois eis que havia endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como pedra, e como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fosse atraente para o meu povo, o Senhor Deus fez que sua pele se tornasse escura. Certo? Assim, veja só, assim diz o Senhor Deus, eu farei que sejam repugnados a teu povo, a menos que se arrependa da iniquidade. E amaldiçoado será a semente daquele que se misturar com a semente deles, porque será amaldiçoado com igual maldição. Então, para os mormons e para este livro aqui, ser negro é ter uma maldição, é receber de Deus uma maldição. Então, isso aqui é o que é um preconceito. Isso aqui é uma, como é que se diz? É fazer acepção de pessoas, certo? E Deus, ele não faz acepção de pessoa. Naturalmente não. Então nós vamos fazer uma leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, para ver se realmente tem base bíblica o que, segundo Nefim, no livro dos Mormons, realmente falou que os negros é uma maldição. Olha só. Nefim, capítulo 10, versículo 34. Atos dos Apóstolos, né? Diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Então, para Deus não existe acepção de pessoa, cor, raça, de jeito nenhum. Deus, ele veio salvar todos. O amor de Deus é para com todos, certo? Agora vai depender de todos se realmente eles querem obedecer a palavra de Deus, certo? Então, mais uma vez, nós vemos que esse livro aqui, ele não é de confiança e não tem base bíblica. E para finalizar,
E para finalizar, porque eu não quero ficar muito extenso, nós vamos refutar, nós vamos refutar a capa desse livro. Olha só, veja aqui. E Jesus, outro testamento de Jesus Cristo. Outro testamento de Jesus Cristo. Certo? Mas, veja só o que a Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Olha só o que o texto sagrado está escrito aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos em Gálatas. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho posto, seja anátema. Então, outro evangelho, outro testemunho, outro testamento, o apóstolo Paulo falou, que se tivesse, mesmo que descesse um anjo do céu e anunciasse, ou qualquer outra pessoa, outra palavra, outro testamento, outro evangelho, além do que ele já tem ensinado, seja maldição, anátema. Então, meu querido amado, eu quero deixar para você que, infelizmente, se você estiver dentro da seita dos mormons, saia enquanto é tempo. Venha para Jesus, deixe as heresias e venha estudar somente a palavra de Deus. Eu agradeço, fique com Deus e bons